fiz uma escolha. Eu não sou adepto de slide, mas eu acho importante compartilhar com a audiência a questão descritiva da nossa proposta, uma proposta que nasceu. Eu vou seguir para a próxima slide, ver se vai avançar. Peraí. Na linha do tempo, para vocês entenderem, era 2019, eu era secretário de Ciência e Tecnologia na gestão do ministro Mandetta, e junto à Secretaria Executiva, nós fizemos uma demanda de um projeto estruturante, de uma, chamamos de agência, mas não, pode ser um instituto, essa é uma outra discussão também, não necessariamente uma agência, porque existe toda uma complexidade legislativa de se criar uma agência, mas criar um órgão que tivesse algumas características para dar mais celeridade ao processo, para dar independência e para garantir que determinadas condições, que são condições demandantes pela população brasileira, em termos de carga de doença, necessidades não atendidas, fossem respondidas. E que a gente fizesse essa união do SUS com a saúde suplementar. E eu vou explicar aqui os motivos que nos levaram a isso. Então, esse projeto era um projeto que tinha esse caminho da independência, de uma autossuficiência, que usasse todos esses critérios científicos que foram discutidos aqui anteriormente, da avaliação de tecnologia em saúde, mas que contemplasse um sistema complexo como é o sistema brasileiro, até por conta da heterogeneidade regional que a gente tem. E esse processo, e por que nós chamamos de estruturante? Porque não foi só uma ideia. Nós preparamos realmente um documento, um estudo que, baseado nas melhores práticas internacionais e conhecendo o histórico, nós temos um histórico, nós temos um legado de avaliação de tecnologia em saúde, particularmente pela Conitec, que fosse contemplado também as nossas peculiaridades, de propor esse modelo conceitual, de definir estrutura, composição, fluxos, processos de trabalho, que tivesse uma definição da relação formal com as agências, com a Anvisa, com a ANS, com o Poder Judiciário. Isso tem que ser contemplado para a gente tentar mitigar um pouco da judicialização. E eu concordo com o Tiago, boa parte da judicialização ela aconteceu por um vácuo do executivo, da regulação e talvez do legislativo, que tivesse uma proposta de como seria a infraestrutura, recursos humanos, um marco legal, se seria uma autarquia especial, uma organização social, tudo isso previsto, e tivesse um modelo de financiamento também para garantir a sua sustentabilidade. O que nos motivou a fazer essa proposta? Primeiro, nós não podemos ter um órgão que simplesmente seja reativo às demandas, e principalmente a demanda da indústria farmacêutica. Nós temos que ter uma organização que formule uma política baseada em critérios de priorização. Critérios de priorização baseados nas necessidades não atendidas, na carga da doença. Só que quando a gente prioriza, a gente faz escolhas. E para que isso seja legítimo também, a exemplo do que a Europa está fazendo, é você trazer todos os atores para esse processo. E existem métodos para fazer isso. Análise de decisão multicritério, onde você vai incluir todos os pontos de vista, ranquear o processo decisório para que a gente seja mais explícito nesse processo de priorização. A necessidade da independência, e até respondendo ao Tiago, durante a pandemia nós tivemos a oportunidade de ver como é importante ter independência técnica, porque essa independência técnica não aconteceu na questão do kit Covid. A Conitec foi atropelada por uma demanda política e nós temos que ter essa independência. A questão técnica, ela tem que prevalecer, mesmo que o gestor ele faça uma escolha diferente. A análise é técnica, a decisão muitas vezes pode ser política. Existe uma redundância de trabalho, Conitec e Cosaúde. Isso significa morosidade no processo. Morosidade significa que os nossos pacientes não têm acesso, que existe mais judicialização. Então, nós temos que olhar para isso como uma tentativa de ganhar eficiência. Seguindo, o nosso sistema, ele é um sistema em que, muitas vezes, as decisões, a formulação da política pelo Ministério da Saúde, ela não chega na ponta, nos governos estaduais, municipais. A gente tem que ter mais capilaridade disso. Nós temos que ter um balanço, principalmente no momento de discussão desse de complexo econômico industrial, quais são as demandas prioritárias e o que nossa política de ciência e tecnologia, para responder essas questões, deveria
acompanhar nisso aí? O que a gente pode investir para ter uma autossuficiência? Isso tudo são questões que uma agência ou um instituto, com essa inteligência, poderia prover o tomador de decisão. Nós temos limitações de dados epidemiológicos no país. E essa agência de inteligência, ela tem que investir muito nessa questão, na conexão do dado do SUS com a saúde suplementar. Isso está proposto já pela Rede Nacional de Dados de Saúde, a RNDS. Mas a gente tem que potencializar isso. Nós não temos padronização se a estimativa vai ser macro, de um micro custeio. Temos demanda por recursos humanos nesse processo. Por isso, a necessidade de você ganhar mais eficiência de um órgão centralizado. A exemplo do mundo inteiro. Se nós olharmos as melhores experiências internacionais, ninguém está fracionando esse processo. Nós temos uma instância única para avaliar isso e para dar celeridade. E o nosso grande objetivo foi esse, criar esse ente de inteligência para fazer processo da avaliação, da incorporação, do monitoramento, da desincorporação, quando ela for necessária, com essas características, usando todos esses métodos que vocês já discutiram anteriormente. Mas nós precisamos ter essa capacidade de integrar, porque hoje, no quesito do medicamento, nós temos uma instância de registro na Anvisa, preço na CEMED e decisão de incorporação, seja com saúde ou Conitec. Se a gente ganha celeridade nesse processo, isso significa acesso com mais rapidez e menor judicialização. O melhor exemplo, eu cito sempre esse case. Quando nós fizemos isso, diante das demandas das terapias para hepatite C, que eram terapias disruptivas, Simiprevir, o Sofosbuvir, houve uma celeridade, o Brasil conseguiu melhores preços internacionais muito vantajosos, não houve judicialização. É nesse caminho que a gente tem que seguir. Com esses objetivos de criar essa instância que reúne SUS e saúde suplementar, com definição de priorização, que possa fazer as atualizações desse processo, de listas de Rename, Renasces, o rol da INS, que hoje, a Camila já apresentou também, ele foi atropelado, porque hoje nós temos uma discussão que o que tiver no SUS, ele automaticamente vai para o rol, o que está certo. Está no SUS, tem que estar no rol da INS. Mas o rol, esse processo, a Lei 14.454, lá em 2022, o que ela fez? Ela atropelou o processo para o CoSaúde. Então, nós, de certa forma, hoje já temos um embrião disso aí. Eu participei da audiência do STF no final do ano passado e o secretário Gadelha até sinalizou isso, falou, olha, talvez o começo disso seja pela própria Conitec. E eu concordo, a Conitec tem a base técnica para poder avançar nesse processo. Indicar critérios objetivos, né, dessa incorporação para os protocolos, assessorar a precificação, isso é sempre um tema quente da questão da precificação, porque a indústria muitas vezes, mas vai ter preço para público e privado igual. Temos que discutir essa questão. Estamos discutindo um sistema único de saúde, como fazer essa questão, como garantir acesso na ponta. O paciente do SUS é paciente diferente da saúde suplementar, a gente tem que fazer essa reflexão. Monitorar ciclo de vida da tecnologia, isso é fundamental em qualquer sistema de saúde. Qual é o momento da obsolescência, de saída dessa tecnologia para a entrada de uma nova tecnologia e liberar orçamento para essa demanda. Nós temos que ter uma agência com essa capacidade de inteligência para monitorar as demandas da população. Eu, particularmente, fico muito incomodado quando se discute o problema das doenças negligenciadas no país. Há mais de 100 anos a gente está discutindo isso. São 15, 17 doenças, tem que ser prioridade. O mercado não está respondendo isso. Então, isso é uma decisão do governo. Tem que investir nisso para responder problemas de malária, esquistossomose, leishmaniose e assim por diante. Mas você tem que ter esse diagnóstico e tem que ter uma ação para poder responder a essa demanda, com definição dessas prioridades que eu comentei. E estruturar essa base de dados. Nós carecemos dessa questão. Eu tive a oportunidade, na época do Ministério, de conhecer uma experiência muito exitosa do Reino Unido, que é o UK Biobank. É um grande banco de dados, com dados clínicos, dados demográficos, dados genômicos, que instrumentaliza o profissional na ponta, o gestor, de forma a garantir cada vez mais eficiência para o sistema de saúde. Nós temos que avançar nisso, diante da terapia gênica,
das demandas que nós vamos ter, nós temos que ter cada vez mais informação qualificada para esse processo e transformar isso nas diretrizes adequadas à questão. E esse projeto que está aqui, eu deixei até o link para vocês, ele detalha qual é a proposta em termos de organização, se for uma autarquia especial, o que significa em termos de governança, se for uma organização social, como é que os atores vão se comportar nisso. Isso garante transparência. Esse é um outro ponto fundamental. Transparência cada vez maior, nós já avançamos bastante nisso na questão da Conitec, e transparência num ponto importante. Aqui nós teríamos um fluxo de demanda externa, a indústria, as organizações de pacientes, as sociedades médicas, e essa demanda externa, ela tem que estar atrelada qual é o orçamento que nós temos para incorporar em determinado ano. Nós não temos essa resposta ainda. Então, nós não sabemos como proceder. Muitas vezes acontece uma decisão de incorporação e não tem orçamento para entregar. Nós estamos cansados de ver essas situações. A transparência passa por isso também. Qual é a capacidade do país de incorporar naquele ano? Isso passa pelas prioridades e assim por diante. As demandas internas, que são feitas pelos órgãos, como o Ministério da Saúde, que a gente tenha os fluxos cada vez mais céleres desse processo para garantir na ponta o resultado final. E a tangibilização disso através dos protocolos, que é a forma, é o modus operandi da gente levar isso. As nossas sugestões desse projeto, elas não estão prontas, é claro, mas é uma forma da gente comentar e avançar em tudo isso que está sendo discutido aqui, dos palestrantes que me antecederam. O Tiago levantou muito bem. Há questões importantes a serem definidas dessas regras. Há questões, e eu participei da audiência no STF, e eu falei isso até no Fonajus do ano passado, que reúne um fórum com todos os juristas. Não esperem, em relação às doenças raras, que a gente tenha o mesmo nível de evidência, óbvio, das doenças prevalentes. Nós vamos ter que lidar com uma outra forma de avaliar esse processo diante das especificidades das doenças raras. Então, eram essas minhas considerações para nutrir aí o debate de vocês. Obrigado.